Queridos irmãos e irmãs na fé, neste dia 16 de junho, nesta quarta-feira, nós percebemos as diversas mensagens desta liturgia que nos ajudam a fortalecer a nossa caminhada de fé, nosso trajetória terrestre. Quando Paulo nos fala, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Este ensinamento do apóstolo Paulo, ele nos ajuda a perceber as várias ações que nós podemos realizar em nossa vida, fazendo com que a palavra de Deus se torne vivacidade na nossa realidade de vida. E como que este semear com largueza, para colher com largueza, nós podemos compreender neste evangelho que nos ensina sobre a esmola, o jejum e a oração. Como fazer um jejum e colher muitos frutos? Como fazer orações e colher muitos frutos? Como que a nossa esmola pode gerar muitos frutos? Este evangelho é um evangelho ainda que nós estamos dentro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha são dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, e é sempre um sermão que Jesus nos ensina as questões éticas. A ética são as normativas de relações entre os seres. Por isso este evangelho, esses 3 capítulos, nos ajudam a perceber como que estão as nossas relações. Então, quando eu oro, eu estou me relacionando com Deus. Quando eu jejuo, eu me relaciono comigo mesmo. Quando eu faço caridade, eu me relaciono com o próximo. Então, nós temos as 3 formas éticas, poderíamos assim dizer, da exterioridade dos nossos atos. Mateus, o evangelista, ele escreve para uma comunidade judaico-cristã. Há uma mistura de povos entre judeus e convertidos, que já estão seguindo os ensinamentos do evangelho. Mateus, obviamente, escreve no 1º século da era cristã, e tem esta mescla de seguidores de Jesus. Muitos judeus têm Jesus como o novo Moisés, aquele que interpreta a lei piamente, profundamente. E esta reinterpretação da lei é que nos faz compreender esses 3 exercícios espirituais. Por isso que aqui Jesus não está rejeitando as normas judaicas, porque essas 3 ações era próprio dos judeus. Os judeus faziam jejum constantemente, poderia dizer semanalmente, oravam com frequência, inclusive davam esmola com muita frequência. Jesus não está dizendo que isso está errado, o que ele está questionando ou criticando são as motivações das ações. O que é que tem nas entrelinhas? O que é que tem por trás dessas ações? E ele diz, há muita hipocrisia nessas ações. Então não é eliminar, mas é reinterpretar. Por isso que as comunidades judaico-cristãs tinham ele como o novo Moisés, aquele que trazia o ensinamento da palavra de Deus. Moisés que traz as tábuas da lei, Jesus que reinterpreta esta lei. Então, quando nós olhamos o todo desta liturgia, nós compreendemos, num princípio geral, que Jesus está pedindo nos guardar de praticar a justiça na frente dos homens. Se as nossas ações estão motivadas pela ação de Deus, o nosso princípio não deve ser os homens, o mundo, mas sim o próprio Deus.
E aqui a justiça no sentido da esmola, do jejum e da oração, relacionado a esses três aspectos. Então a esmola, como ele diz, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Jesus está aqui fazendo uma crítica à teatralidade da fé. Dar esmola e mostrar para todo mundo que eu dei esmola. Então esta recompensa, como faziam muitos judeus, numa hipocrisia muito grande, ele diz, esta recompensa, quem o faz já está recebendo a sua recompensa. Jesus chamava isso de uma fé fingida, uma fé maquiada, mas não de uma fé coerente. Então o que ele nos ensina? De que a caridade deve ser feita no secreto. E Deus, que conhece o secreto, o nosso silêncio, Ele nos dará a recompensa. Por isso ele diz, Deus que vê o oculto, Ele vê então a verdadeira generosidade, e dessa verdadeira generosidade é que nasce o amor. Então a esmola não pode ser fruto da nossa vaidade, mas da coerência do amor que nós temos para com o próximo. Aqui é que dá uma grande diferença. Não basta doar para o próximo, mas doar com a coerência do coração, movido pela palavra de Deus. Sobre a oração, quando Jesus diz, quando orardes, não sejais como os hipócritas, entra no teu quarto e reza ao teu Pai que está às escondidas. Critica, poderíamos dizer aqui, uma performance de oração pública. Ele não está condenando a oração pública. Hoje nós, como católicos, temos muitas orações públicas. A missa é uma oração pública. Mas o que ele está dizendo? Esta oração pública, comunitária, não pode ser exibicionismo, não pode ser performance humana. A oração, ela deve conectar nós, criaturas, com o Criador. Por isso ele traz esta comparação de entrar no quarto. O que é o quarto? Um cômodo interior, um cômodo íntimo. Mas se a gente relaciona, entrar dentro de nós mesmos, na intimidade do nosso coração e se conectar com Deus. Então não buscar uma aprovação social, mas uma conexão profunda com Deus. Sobre o jejum, quando jejuardes, não tomeis, não coloque no teu semblante a imagem de que está triste, que está sofrendo, que aquilo é um peso. Ele diz, isso é hipocrisia. Quando você faz um propósito de jejuar, mas quer que o outro veja, isto é hipocrisia. Quando jejuardes, lava o rosto, perfume a cabeça, faça um jejum do coração, e o teu Pai que está às ocultas, vê e te recompensará pelo teu jejum. Então ele ensina que aquilo que nós fazemos humanamente, pelos princípios humanos, não pode ser motivado pela visão do próximo, dos homens, mas sim pela coerência do amor que nós temos no coração para com Deus. Então esses ensinamentos de Jesus visa sempre purificar as nossas intenções religiosas, nos conectar, nos aproximar mais de Deus. Então nos ajuda automaticamente a autenticidade interior que tem um valor muito maior do que a exterioridade, do que as aparências. Então, ser autêntico interiormente é muito mais importante do que aquilo que é visível aos olhos. Quando temos autenticidade interior no coração, o externo reflete automaticamente. Mas quando internamente não temos autenticidade, não basta fazer o externo. Ainda podemos aprender que Deus vê o coração e atende o pedido em segredo, sempre em segredo.
Por isso que o ganho de fazer as ações, ele é um ganho divino, porque nos leva à comunhão com Deus, mas não o aplauso humano, social, mas nos aproxima de Deus. Então, os 3 exercícios espirituais nos aproximam com Deus: o jejum, a esmola e a oração. Sempre nos aproximam de Deus. Só cuidar para não fazer isto, para ser visto, apenas visto pelos homens, pela humanidade. Então, essa autenticidade espiritual, esta coerência do coração, a gente precisa cuidar sempre. Hoje vivemos na era das redes sociais, dos likes, e corre-se o risco da gente querer se conectar com Deus, mas publicar de tal forma que venha em honra e benefícios próprios, e aí Deus não consegue trabalhar o nosso coração. Então, na nossa disciplina espiritual, a esmola, a oração e o jejum continuam válidos e devem ser expressão de amor e não de vaidade. Expressão sempre de amor, de conexão com Deus. Essa é a motivação do nosso coração para viver a verdadeira fé, a verdadeira devoção, a prática da nossa fé. E aqui é que gostaria de encerrar agora voltando na primeira leitura. Como é que nós entendemos este semear com largueza para colher com largueza? Como é que eu faço essas ações profundas? Através da autenticidade e coerência do coração. Aí os frutos dessas ações espirituais são frutos com largueza. Quando nós não temos esta autenticidade, coerência do coração para fazer, nós também não colheremos com largueza. Na continuidade desta Eucaristia, possamos pedir esta graça ao Senhor, que nos ajude a sermos homens e mulheres de fé, mas coerentes segundo o ensinamento de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.